Meu amado, meu querido, mais uma tarde, mais um dia, né? Nesta quinta-feira estamos aqui. Eu aqui, né? Meu nome é Fátima, eu sou missionária, em nome de Deus. Você aí, você homem, você mulher, você jovem, você adolescente. Essa palavra, ela vai para o teu coração, meu amado ouvinte, desse canal, né? No YouTube, que tem por nome Vidas para o Reino de Deus, né? Que é do Projeto Evangélico Vidas para Jesus. E essa palavra, quando eu trago uma palavra diferente toda semana, esse programa aqui, essa parte que eu faço tem por nome Alcançando Almas para Jesus. Quem sabe você é essa alma que Deus quer que eu alcance para Ele, para Jesus, amém? Vamos entrar na palavra então, sem mais delongas. Meu querido, se você depois tiver a oportunidade de ler esta palavra, eu quero que você leia, né? Que você leia esta palavra, para que Deus venha falar com você de uma forma especial, né? E que este canal possa chegar até você. Nós agora eu vou trazer uma palavra bem conhecida, uma palavra de um servo, né? Que era um servo que ele era um homem íntegro, né? Temente a Deus, né? Ele era um homem abençoado, como tantos outros. Nós vamos falar sobre a história de um homem que se chama Jó. Jó, a história de Jó é maravilhosa, meu amado. E nós vamos falar, essa palavra que nós vamos trazer hoje, eu irei trazer hoje, está lá no livro de Jó, no capítulo 3. E diz assim, nós vamos falar um pouco da vida de Jó. No início dessa palavra de Jó, nós sabemos, né, o que o inimigo quis tentar fazer com Jó. O inimigo perseguia Jó, né? Mas Deus permitiu que o inimigo tocasse Jó, mas não permitiu que Jó que o inimigo tirasse a vida de Jó. E a palavra diz assim, no livro de Jó, capítulo 3, a lamentação de Jó. Né? O próprio título, o subtítulo diz, a lamentação de Jó. Por que você acha que Jó se lamentou? Foi com o próprio Deus, o próprio Senhor, porque Jó estava sofrendo. Jó vinha sofrendo há algum tempo. Então vamos entrar na palavra para não perdermos tempo. E diz assim essa palavra, meu querido. Às vezes eu estou, na semana passada eu usei o celular do meu menino, eu estou um pouco com dificuldade por causa da luz aqui, que é fraca, e já está tarde, até com calor fica assim, né? Agora com frio ficou pior, mas se eu tiver dificuldade eu vou levantar aqui para me ler, tá? Que fica mais para poder decorrer, ler a palavra com mais. Então, a lamentação de Jó. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Você entendeu, né? Jó, houve um tempo na vida de Jó que ele abriu a boca e amaldiçoou aquele dia que ele estava vivendo. Aquele momento difícil, naquele dia, de dores, de sofrimento, né? De perseguição por parte do inimigo. E Jó, falando, disse... eu vou pedir licença para me levantar aqui, meu amado, meu querido. Se é em pé eu leio com mais coisa, porque aí dá para me enxergar melhor. Vamos continuar aqui na palavra, né? E Jó, falando, disse... pereça o dia em que nasci. Pereça o dia em que nasci. E a noite em que... E a noite em que disse, foi concebido um homem. Versículo 4. Conserva-se. É isso mesmo, não, converta-se. Desculpa, eu li errado. Converta-se aquele dia em trevas. E
Deus, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre, nem resplandeça sobre ele a luz. Versículo 5. Contamine-no as trevas e contamine-no as trevas e a luz. Contamine as trevas e a luz. Não, desculpa, contamine as trevas e as trevas. Vou voltar um pouquinho atrás aqui, no versículo 4, que eu me atrapalhei. Como é que eu não li certo, não é que eu me atrapalhei? Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem as trevas e a sombra da morte, e a sombra da morte habitem sobre ele, e a sombra da morte habitem sobre ele. Nuvens e a escuridão do dia espante. Nuvem, a escuridão do dia o espanto. Quanto àquela noite dela, se poderá a escuridão, não se regozije dela, não se regozije dela, entre a escuridão entre os dias do ano e não entre ao número dos meses. Que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Versículo 7, 8 quer dizer, amaldiçoe aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Versículo 9.
escureçam-se as estrelas do dia, escureçam as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não é, não vejo que não seja as pestanas dos olhos da alva, né? E aqui fala não vejo, mas não estou entendendo essa palavra aqui, né? Porque tem Jó na frente, mas não é Jó. Enfim. Versículo 10, né? Vamos ler o versículo 10 agora. E porque não fechou as portas, do ventre, nem escondeu aos meus olhos a canseira do meu ventre. Não fechou meu ventre, nem não escondeu os meus olhos a canseira. Versículo 11, estou acabando já, tá? Porque não morri eu porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Deus é maravilhoso, né, minha mãe? Saindo do ventre, vou sentar um pouco aqui agora. Não expirei, versículo 12, eu já estou finalizando. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora aperta e repousa, né? E repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, como os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas aos lugares assolados, e com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que não viram a luz. Meu amado, essa palavra é tremenda. Viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno, e o grande, e o servo livre de seu senhor.
É maravilhosa essa palavra, né? Porque se dá luz ao miserável, se dá luz ao miserável e vida aos amargurados, dá ânimo, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em profundo e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, usando da sua preferência. Vamos parar por aqui, né? Porque, vamos ler só mais o versículo 23. Porque se a luz ao homem cujo ânimo é oculto, quem Deus o encobriu. Então, meu amado, vamos parar por aqui. Nós vamos entrar nessa palavra em nome de Jesus. Eu vou ser bem objetivo, porque tem palavra que não tem como, às vezes, você ler mais versículos. Tem palavra que é bem curtinha. Então, vamos entrar no que interessa, meu querido. Eu quero dizer para você que essa palavra vem dizer de um homem, como eu disse, que íntegro, né? Jó, né? Um homem que era íntegro e coisa, né? Antes de eu continuar aqui, eu vou fazer uma oração breve para você, que eu sempre faço no início e acabei esquecendo. Pai querido, abençoa o coração dos amados ouvintes. Deus, aquele que vai ouvir esta palavra no YouTube, no Facebook. Papai, que ele venha tocar nos corações. Este homem, essa mulher, este ancião, essa anciã, esse jovem, esse adolescente, essa criança. Deus, que essa palavra possa alcançar corações de muitos. Abençoa, Senhor, com toda a sorte de bênção. Derrama o teu poder, as tuas bênçãos, teu Santo Espírito, sobre a vida de cada um. Que essa programação vai chegar ao alcance deles, do coração e da mente. Então, meu amado, meu querido, eu quero dizer para você que Jó, justamente o título e o sentido da palavra diz, a lamentação de Jó. Jó, naquele tempo, na época que ele viveu, que ele sofreu perseguição por parte do inimigo, ele ficou doente, né? Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, não, só a vida que não, tirou tudo dele, colocou doença, ele ficou, tinha lepra, ele foi, a carne dele foi se definhando, foi comendo aquela lepra, foi comendo a carne, tirou tudo que ele tinha, os bens que ele tinha, mas Deus deu ele um dobro, triplo, né? Os filhos, enfim, desde tudo, só não tirou a vida, né? Porque ele era precioso para Deus, e Deus conhecia, né? A fé de Jó. Então Jó, meu querido, ele estava ali se lamentando com Deus. Ele estava naquele momento, quando ele se lamentava, ele procurava diante de Deus uma solução para os problemas dele. Que o único que pode nos dar, meu querido, a mim e você, uma solução para os nossos problemas, para as nossas aflições. Jó estava num momento de sofrimento da saúde, perdendo família, tudo, gado, fazenda, e também de uma angústia, um sofrimento que corroía Jó. Era um sofrimento que ninguém pode prever, ninguém pode contar um sofrimento tal como esse. Só Deus que sabia e ele que estava passando. Então Jó se lamentou diante de Deus. Como diz o primeiro versículo, depois aqui Jó se lamentou. Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó abriu a boca, como eu li no primeiro versículo, não li de novo, que não precisa, eu já li, você já entendeu. Jó amaldiçoou aquele dia, o dia que ele nasceu. Na própria palavra você vai ver. Quando você tiver um tempo, mesmo que você visse depois, você vai ouvir a palavra. Mas leia, para você é bom a gente ler a palavra de Deus, assimilar o que a gente está lendo, comer para Deus, nós comemos ela espiritualmente falando. Então Jó, e ele disse, né? Jó falou com Deus.
Então ele disse para Deus, aqui no versículo aqui que eu li aqui, ó, no versículo 3, parece, ou 2. Pereça o dia que nasci. Jó amaldiçoou o dia dele. Ele diz, pereça o dia. Ele desejou que o dia que ele nasceu perecesse, acabasse, fosse destruído. E a noite, não só o dia, mas a noite, em que disse, pereça o dia que eu nasci. E a noite em que te disse, acho que está aqui, te disse. É maravilhoso, meu amado. E aqui diz na sequência aqui, ó. Deixa eu levantar aqui sentado, porque eu tenho um pouco de dificuldade, tem hora. Pereça o dia que eu nasci e a noite em que fui concebido. Concebido. E a noite em que eu fui, é isso mesmo, concebido. Um homem, a noite foi concebido um homem, quer dizer, era ele, né? Ele era criança. Ele foi concebido pela mãe dele, né? Que a mãe dele ele estava ali na barriga, no ventre, né? Ele foi concebido. E à noite que ele foi concebido. Então ele amaldiçoou aquele dia, meu querido. E eu quero dizer para você, né? E diz assim no próximo versículo. Ele falou, ele falando com Deus, ele amargurado ali no seu sofrimento. Converta-se. Ele desejou que aquele dia que ele nasceu, ele dizia amaldiçoado, que convertesse aquele dia, converta-se aquele dia em trevas. Olha para você ver, converta-se aquele dia em trevas. E Deus lá de cima não tenha cuidado, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele. Desejou que Deus lá da glória não tenha cuidado dele. Mas é um sofrimento, né, de Jó, foi tão grande. Você já pensou? Coloque-se no sofrimento de Jó. Então né, dele. Nem, aí a continuação que diz assim, nem resplandeça. Olha o que Jó diz. Nem resplandeça sobre ele a luz. Ele desejou que nem a luz de Deus, a luz do Criador, resplandecesse sobre ele. E que Deus não cuidasse dele. Porque o sofrimento dele naquele momento foi tão grande, foi um momento da vida dele que ele já estava mais velho. Porque ele era um homem que servia a Deus. Ele ia a uma igreja com a família, com certeza. Ele adorava, ele era um homem que ele era bem de situação, meu querido. Ele era financeiramente falando, ele era bem abastado. Ele tinha gado, tinha fazenda, tinha família, tinha filhos, filha. Mas só que o inimigo, o nosso inimigo das nossas almas, ele é atrevido, ele chegou. Mas como ele foi o pecado atrevido, chegou e foi afrontar Deus, Deus, pode tocar nele. Tira tudo que você quiser dele. Faz tudo com ele, só não tira a vida dele. Olha, você vê, meu amado, ele colocou doença, enfermidade, lepra, tirou fazenda, tirou gado, tirou tudo que já tinha uma vida boa, filhos, tirou tudo. Mas ele só faz isso, meu querido, na vida de qualquer pessoa, se Deus autorizar. E entendeu? Porque Deus fez aquilo, porque Deus mandou ele fazer aqui, autorizou ele fazer aquilo, mas Deus já sabia do coração de Jó. Deus sabia, porque ele estava perseguindo, afrontando a Deus, ao mesmo tempo que ele foi afrontar a Deus pela vida de Jó, ele estava perseguindo ali a vida de Jó. Ele queria a todo custo. Então, aí você acha que ele, naquele tempo, imagina você, eu penso que ele fazia, ele chegava assim, Jó, por que você não se mata? Jó, tira a sua vida, porque é assim que ele faz. Jó, talvez ele não sou isso, mas Jó aprendia. Na fidelidade de Jó com Deus, na integridade, na humildade, na fé. Só que
Na verdade, ele às vezes pode ter até usado de artimanha com Jó, só que ele vai naquele que é mais fraco. E a mulher de Jó não tinha um pingo de sabedoria. O que a mulher de Jó falou? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele falou, como falas? Tu falas como uma louca mulher. E Jó continuou ali. Por isso que essa palavra vem falar dessa, né, lamentação, né, de Jó. Então, ele se lamentou diante de Deus. Mas aí ele pegou e fez isso. Mas vamos dar seguimento aqui, para não perdermos o fio da meada. Então, deixa eu ver aqui onde que eu parei aqui, que eu acabei parando para falar essas coisas e deixa eu ver onde que eu parei aqui. Então, meu amado, eu vou até me levantar, que vai dar para me ver melhor onde eu parei, para eu continuar, tá? Eu sentei de novo, porque às vezes eu faço isso. Então, quer dizer que ele, né, ele falou aquelas coisas todas. Aí aqui ele fala assim, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui para ver se eu não me perdi aqui. Aqui no versículo, se eu tiver passado, eu volto atrás um pouquinho. No versículo, eu vou ler no versículo 5. Conversa-se, isso aqui eu já tinha lido já. Versículo 5. Contamine-no as trevas, manda aqui também eu já li. E contamine as trevas e vou voltar um pouquinho antes do 4, só para me ler de novo. Converta-se aquele dia em trevas e Deus, lá de cima não tenha cuidado dele, nem deixa eu ver aqui, acho que é sepultura que está escrito aqui, eu não sei. Não tenha cuidado dele. E Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem uma dificuldade de entender essa palavra aqui, sobre sua luz. Deixa eu ver aqui. E Deus lá de cima, nossa, que dificuldade. Deus lá de cima resplandeça sobre a sua luz, desculpem, tá? E Deus lá de cima resplandeça sobre ele a sua luz. Aí o 5 está escrito assim, contamine-o as trevas e a sombra da morte. E a sombra da morte habitem sobre ele, sombra da morte habita sobre e a sombra da morte contamine-se as trevas e a sombra da morte habitem sobre ele. A sombra da morte habitem sobre ele. Nuvens
e a escuridão do dia o espante. Quando a escuridão do dia o espante. Eu li o 4 e o 5, tá, irmão? Vou ler até o 6 e vou parar aqui. E quanto aquela noite dela se apodere a escuridão, não se regozije ela não se regozije ela entre os dias do ano e não entre no dia